começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast quinzenal sobre o universo da impressão. Olé, militantes da impressão, aqui Tânia Galuzzi e comigo, para mais este mergulho no universo da impressão, Hamilton Costa. Olá, Tânia. Olá, pessoal. Vamos dar mais um mergulho profundo nesse universo, Tânia. Vamos lá. Hamilton, você tem ideia de quando se começou a falar em produtividade aqui no Brasil? Desde quando? Acho que faz tempo, mas eu não sei, não. Você sabe, não? Sei porque eu fui atrás, né? Eu dei uma busca no acervo. Já sabia que você tem ido atrás. Lógico, né? Uma das coisas que eu mais gosto de fazer, pesquisa. E sabe o que é o bom? Que você faz ela fantasticamente. Isso aqui é legal. Obrigada. Elogios públicos. Obrigada. Bom, eu dei uma busca num dos lugares que eu mais gosto de buscar notícias, que é o acervo do Estadão, e a primeira vez que a palavra aparece no jornal é em 1912, num texto sobre produtividade na cultura do café. Eu não imaginava. Depois, ela volta a aparecer em 1940, também numa matéria relacionada à agricultura. Aí só para lembrar você, ouvinte, o Estadão ele começou a circular em 1875. Mas não aparece em Karl Marx, isso parece legal. Então, mas a primeira referência que eu encontrei no acervo do Estadão falando sobre produtividade no campo da produção industrial aconteceu em 24 de dezembro de 1942. A edição reproduziu na primeira página o longo discurso de posse do novo presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Na sua fala, o João Daut de Oliveira diz, abre aspas, temos de evoluir para a produtividade técnica, apurando nossos métodos de trabalho, fecha aspas. Aliás, na pesquisa para este episódio, fui atrás do João Daut de Oliveira e eu descobri que ele foi um dos maiores líderes empresariais da primeira metade do século passado. Ele foi, Hamilton, olha só, um dos fundadores do laboratório que lançou a famosa emulsão Scott. Opa, famosa mesmo. Então, eu sei que muita gente não tem nem ideia do que é isso, que foi um remédio muito popular lá em meados do século XX. Mas talvez quem é da área de embalagem, talvez se lembre do rótulo da emulsão Scott. A emulsão Scott era um fortificante à base de óleo de fígado de bacalhau e no rótulo tinha um homem com um bacalhau, o desenho de um homem com um bacalhau nas costas. É muito curioso e ficou muito famoso esse rótulo, não é? Não, e ficou. Eu lembro até da propaganda dele nos bondes. Quer dizer, me contaram. Lembra? Né? Me contaram, né? Que era um peixão nas costas. Isso. Exato. Bom, e você sabe, Hamilton, que eu estava pesquisando e a emulsão Scott, ela continua sendo vendida. Tá aí para quem quiser. Sério? É verdade, eu não tinha a mínima ideia, eu achei que já tivesse, sido descontinuado. Não, é um polivitamínico e ainda tem, acredite, tem menorzinho o desenho lá do homem com o peixe nas costas. Deve fazer par lá com o Granado, com aqueles outros produtos. Aliás, Granado, eu amo as embalagens da Granado, eu amo. Sabe o que eu faço? Eu tenho um sabonete que eu adoro e eu tiro com todo cuidado a embalagem do sabonete e eu faço origami. Eu amo fazer origami com embalagem de sabonete, é verdade. Fica lindo, fica super bonito. Precisa um dia mostrar na cesta de cultura isso aí. Boa. Na postagem do Ondas. Boa. Bom, vamos lá. Voltando à história da produtividade. Na indústria gráfica, o conceito de produtividade apareceu para mim antes do João Daut de Oliveira. Eita, antes... Exato. Nos últimos meses, você sabe, Hamilton, eu mergulhei no passado da indústria gráfica paulista em função do livro sobre os 100 anos do Sindigraf São Paulo. Vai ser lançado em outubro. No fim de outubro. Saibam, tá? Exato, depois a gente convida. Tô doido para ver. Que delícia. Então, e aí, para pesquisa no livro, revisitando um outro livro, 200 anos da indústria gráfica no Brasil, eu achei algo interessante. O Ricardo Viveiros, que fez a edição do texto do livro, conta
conta no capítulo sobre a evolução do setor que na década de 1930 as tipografias começaram a migrar do centro da cidade, do centro de São Paulo, para as regiões próximas, procurando por espaços maiores onde eles pudessem ter uma melhor distribuição da produção e dos estoques, melhor iluminação, pensando em economia de energia. E o Viveiros assinala que esse aí foi o início da ideia de controle de qualidade, de racionalização operacional, e que a produtividade era a ordem do dia. Muito legal isso, né? É sensacional, você vê que esse é um assunto sempre importante. Aliás, o que ele relata deve ser a época da concentração das gráficas no Cambuci, né? Porque o Cambuci é um bairro em São Paulo que ele é perto do centro e, ao mesmo tempo, ele não é no centro. Ele foi, por muito tempo, o centro gráfico de São Paulo, onde estavam as maiores e outras nem tanto, mas a maioria das gráficas estava lá. Aliás, a própria localização da escola Senai Teobaldi Nigres, na Moca, que é perto do Cambuci, é uma consequência disso, que já tinha uma escola gráfica, que era a Felício Lanzara, que ficava onde? No Cambuci, exatamente pela junção das empresas. E um bom tempo depois ela foi incorporada no Teobaldo. Faz sentido isso. É isso aí, mas o duro é saber que apesar da gente ter aí, 90 anos de busca pela produtividade e mais de 100 se a gente pensar na agricultura, o Brasil continua patinando nesse assunto. É muito frustrante, principalmente para a gente que acompanha todo o esforço da indústria de impressão para se tornar mais produtiva. E aqui eu chego ao gatilho para este episódio. No final de julho, a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, divulgou os resultados de uma pesquisa inédita sobre a idade média do maquinário industrial brasileiro. A pesquisa mostrou que, na média, as máquinas no Brasil estão em operação há 14 anos e mais. 38% desses equipamentos estão próximos ou já ultrapassaram a idade sinalizada pelo fabricante como ciclo de vida ideal. E a pesquisa da CNI setorizou esses dados. O segmento que trabalha com as máquinas mais antigas é o de biocombustível, com idade média de 20 anos, seguido pela metalurgia e depois o setor de impressão, com idade média de 17 anos. A gente entende, mas sem dúvida é um problema, né? Pelo custo da manutenção, pela baixa produtividade comparada, né? Pelo consumo de energia, pelo tempo de acerto, mecanicidade. Ainda que essas máquinas estejam funcionando bem, elas não têm condição de competir com as máquinas novas, automatizadas, digitalmente integradas, rápidas, muito rápidas. Em alguns casos, elas até podem ser bem úteis, né, para evitar gargalos. Às vezes você tem excesso de produção, elas podem resolver isso, mas há várias que podem até incorporar novos recursos, o que é bom. O próprio Senai tem alguns programas de melhoria dessas máquinas, principalmente na parte eletrônica, o que é bom, mas poucas empresas têm um modelo de gestão de equipamentos, como, por exemplo, a implantação de uma manutenção produtiva total, etc., que garante uma excelente utilização em prazo mais longo do equipamento. Ou seja, é um problema. Então, mas agora é óbvio que o gráfico não quer ficar com máquina velha. Muito pelo contrário, né, Tom? A gente sabe que gráfico ama equipamento novo, ama tecnologia. A gente vê a empolgação do pessoal nas feiras é enorme. O que emperra são vários fatores, mas o principal é a falta de capital para investir, a dificuldade na obtenção de crédito. E essa atrofia na disponibilidade de crédito, como descreveu o jornalista Vinícius Neder numa matéria sobre produtividade para o Estadão em setembro de 2022, é uma das causas da baixíssima produtividade da economia brasileira. Nessa matéria, o Vinícius lista os fatores que colocam o Brasil na 77ª colocação no ranking de produtividade entre 131 países. Estamos mal. Então, além da falta de disponibilidade de crédito, a gente está nessa situação em função de uma infraestrutura precária, da insegurança jurídica para a realização de negócios, em função do caos no sistema tributário, da baixa penetração de importados no mercado brasileiro e em função também da má qualidade na formação da mão de obra. Tudo isso gera custo e dificulta o famoso fazer mais com menos. E é o famoso custo Brasil. Exato, o famoso custo Brasil que todo empresário, todo mundo que trabalha nessa área conhece, né?
Essa matéria do Estadão traz um outro dado muito sério. A produtividade do trabalho cresceu apenas 1% ao ano aqui no Brasil entre 1995 e 2001. É muito pouco. Esses são problemas conjunturais com os quais o empresário gráfico tem de conviver. Mas a nossa convidada deste episódio trouxe uma informação curiosa, vocês vão ouvir. O brasileiro acha que administra bem a sua empresa. Ele acredita que faz uma boa gestão, quando a realidade não é essa. O cenário no Brasil é, sim, muito desafiador, mas tem muita coisa para melhorar da porta da gráfica para dentro. É verdade. Um dos aspectos, efetivamente, é a gestão. Quer dizer, a gente fala muito na capacitação dos trabalhadores, né? Mas a Carol, na entrevista que vocês vão ouvir, colocou um ponto que é sobre gestão, ou seja, a capacitação dos donos ou líderes das empresas, em especial das empresas gráficas, que ela cita isso claramente. Isso tem melhorado, as novas gerações estão com melhor educação formal, mas ainda assim falta uma melhor gestão. No sentido de se entender as mudanças pelas quais o mundo e o setor está passando e poder aplicar isso na empresa. Você sabe, Tânia, que eu fui um dos indutores da pós-graduação de gestão da Faculdade Senai Teobaldo Henriques, gestão inovadora da empresa gráfica, junto com o professor Pires, com todo o apoio do professor Manteigas, e um grupo grande de pessoas, Bruno Cialone, Cristina Simões e vários outros, né? Formamos muitas turmas e vários dos participantes são hoje os líderes de suas empresas. Mas isso é muito pouco. É preciso fazer muito mais, é preciso educar mais, é preciso que se eduquem mais. E vejam só, a Carol na entrevista vai citar programas de incentivo às indústrias, mas eu quero citar um que começou em 2022, é um programa estimulado pela Fiesp, aplicado pelo Senai São Paulo e o Sebrae, que é o de Jornada de Transformação Digital, que tem uma meta ambiciosa, determinada pela Fiesp, que é de chegar a 40 mil indústrias no Estado, distribuídas entre as várias escolas senais e suas especialidades. As empresas, é importante ver isso, as empresas participantes com faturamento anual até 8 milhões por ano não pagam nada. Ontem eu falei com a Andréa Ponce, coordenadora do projeto na Teobaldo e na Midland Barueri. E fiquei muito contente de saber que já há cerca de 300 gráficas nesse projeto, que tem diferentes etapas. Ele vai do diagnóstico industrial, o de negócios, indo para o Lean Manufacturing, que é a produção enxuta, eficiência energética. Depois avança para a fábrica inteligente, digitalização, automação, etc. É toda uma jornada. A maioria ainda está na fase 1 ou 2, mas há casos de sucesso com empresas atingidas até 200% de aumento de produtividade. Eu acho que um dos episódios à frente a gente pode tratar disso, tá certo, Tânia? Mas, enfim, está aí um exemplo, uma das saídas. Uma das saídas que as pessoas podem ir atrás e melhorar e se aprimorar nessa parte de gestão. Porque, gente, 200% de aumento de produtividade é muita coisa. E é possível. E é possível, e independe do porte da empresa. Isso que é importante a gente frisar, né, Milton? Independe do porte da empresa. Vamos ouvir, então, a nossa conversa com a Maria Carolina Marques. A Carol é gerente de estratégia e competitividade da CNI e conversou conosco sobre a pesquisa de idade média dos equipamentos no Brasil. Antes do papo com ela, a mensagem do nosso patrocinador. Somos todos militantes da impressão. Com mais de 40 anos de experiência, a Neoband é uma das maiores referências no segmento de comunicação visual. Contamos com uma equipe de especialistas para a produção de materiais e campanhas de publicidade para pontos de venda dos mais diversos segmentos. Atuamos dentro dos padrões de qualidade e segurança, com equipe ágil no desenvolvimento de seus projetos. Oferecemos soluções para a impressão de grandes formatos, mídia OH, materiais para ponto de venda, vitrinismo, sinalização, envelopamento de frotas e soluções em impressão soft signage. Acesse o site neoband.com.br e saiba mais. Neoband, para ideias de todos os tamanhos. Carolina, obrigada por estar aqui hoje conosco. Oi, Tânia. Oi, Hamilton. Muito bom estar com vocês também. Que bom tê-la aqui.
Carol, por que a CNI resolveu fazer a pesquisa sobre a idade e o ciclo de vida dos equipamentos agora? É a primeira vez que vocês estão fazendo esse estudo, né? Me conta o que levou vocês a fazer esse estudo. É a primeira vez que nós estamos fazendo esse levantamento e a ideia surgiu porque nós estamos discutindo uma neoindustrialização do Brasil, baseado em digitalização, descarbonização, competitividade internacional das empresas, e isso nos fez pensar: qual é a idade do nosso parque industrial? Ele é um parque industrial moderno? É um parque industrial que está pronto para receber essa transformação digital, para ser descarbonizado ou não? Então, esse foi a faísca que despertou o nosso interesse em estudar esse tema. Entendi. E aí você pode falar um pouquinho mais sobre a pesquisa? Como é que a gente já deu alguns dados na abertura, tá? Mas eu queria que você esmiuçasse um pouquinho mais essa pesquisa, só como é que ela foi feita, explicar um pouco para o nosso ouvinte. A pesquisa foi feita como uma sondagem especial, ela corre dentro da sondagem industrial da CNI, então é uma pesquisa que é feita mensalmente com cerca de 2.000 empresas industriais. A gente coloca um bloco especial de perguntas. Nesse caso, nós fizemos 2 perguntas. Perguntamos para a empresa: qual é a idade média das máquinas e equipamentos que você usa na produção e qual é o ciclo de vida previsto pelo fabricante para essas máquinas e equipamentos. Com a primeira pergunta, a gente consegue descobrir qual é a idade média da empresa, né, e fazer uma média nacional, que, como vocês já citaram, é de 14 anos. Com a segunda pergunta, a gente consegue identificar qual é o tempo que o fabricante prevê de ciclo de vida para essa máquina e equipamento. Normalmente é o período para o qual ele vai continuar fabricando peças de reposição para aquele equipamento, é o período em que o equipamento, dada a manutenção adequada, vai funcionar sem causar quebras e paralisações inesperadas para a empresa. Cruzando essas 2 informações, a gente consegue identificar se a empresa está com a máquina e equipamento dela dentro do período previsto pelo fabricante, aproximando ali do período que o fabricante está dizendo que, olha, está na hora de você começar a pensar em trocar essa máquina, e as que já estão fora desse período. Com isso, a gente identifica, por exemplo, a empresa que já está com a máquina antiga, já está fora do período de manutenção do fabricante, às vezes a máquina começa a quebrar e causar paralisação inesperada da produção, que causa um prejuízo grande para as empresas. Às vezes a empresa precisa achar uma peça para trocar e essa peça já saiu de linha, então você tem uma dificuldade grande para achar essas peças de reposição. Tudo isso acaba gerando um custo muito alto para essas empresas que têm máquinas que já estão fora aí desse ciclo de vida previsto. Legal, a gente comentou na abertura e você já falou, né, que a pesquisa mostrou que a média, né, então, dos equipamentos aqui no Brasil é de 14 anos, então os equipamentos que são usados pela indústria nacional estão operando desde 2009. Olhando só para o universo da impressão, essa média sobe para 17 anos, né, então a gente tem aí máquinas instaladas em 2006. Eu queria que você procurasse resumir quais são as implicações disso. O que acontece quando você tem equipamentos há tanto tempo em operação? Além das questões que eu já mencionei, de você ter maiores custos de manutenção, paradas inesperadas, dificuldade de achar peças de reposição, a gente está falando agora de uma neoindustrialização do Brasil. Você tem tecnologias da indústria 4.0 que aumentam em muito a produtividade das empresas. A gente está falando de uma tendência internacional de tecnologias mesmo que estão chegando. Máquinas e equipamentos mais antigos não vêm com essas tecnologias embutidas. Elas podem ainda ser adaptados para incorporar essas tecnologias, mas quanto mais antiga a máquina, mais difícil fica essa adaptação. Os sistemas operacionais não são os mesmos. Você tem dificuldade de fazer os sensores se comunicarem com a máquina. Então, máquinas mais antigas têm um custo maior de adaptação. Uma outra questão também que a gente está discutindo muito dentro desse tema de neoindustrialização é a descarbonização da economia. Máquinas mais antigas têm motores mais antigos. Elas consomem mais energia elétrica, elas consomem mais combustíveis fósseis. Isso gera mais emissões de gases do efeito estufa e gera também conta maior de energia para a empresa, conta maior com combustíveis. Então, tem um impacto na capacidade de digitalização e de modernização das empresas industriais, na capacidade de descarbonização dessas empresas e também no custo mesmo delas, tornando elas menos competitivas.
Quer dizer, um impacto direto na produtividade, né, Carol? Quer dizer, se você não tem o equipamento com possibilidade de atualização, principalmente dentro dessas demandas que existem hoje, ou possibilidades que existem hoje, como é que você vai conseguir produtividade? Exatamente, é um impacto grande em produtividade. E digitalização, descarbonização são tendências que estão vindo fortemente. As empresas que não se atualizarem vão perder competitividade, correm o risco, né, de serem retiradas do mercado. E custo é sobrevivência. Você ter uma conta de luz que não onera a sua produção, você ter um consumo de combustível que não onera a sua produção, você ter um custo de manutenção que cabe ali dentro dos seus custos operacionais, isso é sobrevivência das empresas. É isso aí. Agora, tanto a indústria brasileira e, no caso específico da indústria gráfica, já convive com essa realidade há algum tempo. O que te surpreendeu mais quando você recebeu os resultados, quando vocês analisaram os resultados? Olha, a minha maior surpresa foi identificar que a idade média das microempresas, pequenas empresas, médias e grandes, é a mesma. A gente está trabalhando aí com a idade média muito parecida. Eu imaginava, né, que você tivesse grandes empresas com equipamentos mais novos, mas a gente percebe que a onda de aquisição de máquinas e equipamentos, ela foi a mesma. E a gente, quando vai observar qual foi o período em que isso aconteceu, foi ali 2008 até 2014, 2015. Foi um período em que o Brasil teve um crescimento muito grande, um otimismo muito grande com um crescimento da demanda, então gerou uma intenção de investimento dos empresários maior. Eles estavam correndo mais esse risco de fazer um financiamento, comprar uma máquina, porque eles tinham uma previsão de continuidade da demanda muito grande, né? Depois disso, a gente teve uma crise profunda ali de 2014 a 2016, seguida de um crescimento razoavelmente pequeno, moderado, e depois a gente teve uma pandemia. Então, a gente vem de sucessivos choques que comprometem essa intenção de investir do empresário, causam uma aversão ao risco, principalmente porque os custos de financiamento no Brasil são muito elevados. Nesse período também, ali de 2008 a 2014, a gente teve também um volume muito grande de crédito oferecido às empresas. Teve um desembolso grande do BNDES, de incentivos para a compra de máquinas. Então, esse momento ele foi aproveitado por pequenas, médias e grandes empresas. Então, os determinantes foram os mesmos. Está ligado aos ciclos econômicos, né? O que a gente precisa ter um novo ciclo para poder ter maior investimento agora, né? Você comentou com a gente, antes da gente começar a gravar, Carol, com relação àquele percentual que te surpreendeu na indústria gráfica. Eu queria que você comentasse um pouco isso, a proximidade aí do tempo de vida do equipamento. Quando a gente faz essa avaliação, né, se a idade média do setor está dentro do ciclo de vida previsto pelo fabricante, se aproximando, né, desse limite previsto pelo fabricante ou depois, a gente identifica que na indústria gráfica, 28% já estão acima desse ciclo de vida. É o maior percentual de todos os 30 setores que nós investigamos. 28% é quase um terço das indústrias gráficas que estão aí com máquinas que já estão quebrando fora das manutenções programadas, causando paralisações, que já estão identificando alguma dificuldade de achar essas peças para reposição, gerando custos de manutenção muito elevados, né? Além disso, 19% já estão se aproximando desse limite do ciclo de vida, causando um percentual de potencial de renovação, que a gente chama, né, quando a gente soma essas duas coisas, de 47%. Isso significa que no setor gráfico, a gente tem aí quase metade das empresas que estão ou se aproximando ou já no momento de fazer um investimento e adquirir máquinas novas. É preocupante isso, sem dúvida. Bastante preocupante. Qual que é, não sei se vocês têm esses parâmetros, qual é a situação da indústria na América Latina, né? Sei lá, no Chile, pegando os países aqui mais próximos. Se 17 anos é um tempo longo, qual que é uma idade média boa, né? Existe isso? Existe uma média mundial? Como é que funciona isso? Isso é uma coisa interessante, porque quando eu comecei a pensar em fazer essa sondagem, a primeira coisa que a gente faz é procurar referências. Quando a gente fala de idade das máquinas e equipamentos, a gente acha muito dado de idade contábil.
Então, assim, para efeito de depreciação de máquinas e equipamentos, todo empresário sabe, você deprecia ali em torno de 10 anos. E as médias que a gente encontra, elas são médias contábeis, não são médias de idade real das máquinas e equipamentos. Então, a gente não encontrou muitas referências, e as referências que a gente encontrou são referências contábeis e não de idade real. Por isso que a gente teve essa ideia de perguntar não só a idade, como a gente não tinha com o que comparar, a gente perguntou também o ciclo de vida previsto pelo fabricante. Essa é a informação que a gente usa, então, para identificar se é muito ou é pouco. Se você já ultrapassou do ciclo de vida do fabricante, é muito. E dos países da região, você tem uma maior referência? Né? Não encontramos referências, não encontramos. Que curioso, né? Agora, a CNI tem preocupado com isso, a CNI tem uma proposta para incentivar o investimento em atualização tecnológica, que é a depreciação acelerada. Aliás, até uma discussão da própria reforma tributária, houve essa discussão, etc. Você pode explicar essa ideia? O que isso incentivaria as empresas a poderem investir mais, especialmente nesse momento? Essa é uma proposta que nós incluímos no Plano de Retomada da Indústria, que é um documento em que nós reunimos diversas propostas para o governo federal com vistas a melhorar a competitividade da indústria. O que é a depreciação acelerada? Eu mencionei mais cedo que, para efeitos de contabilidade, na hora de você declarar o seu imposto de renda de pessoa jurídica, sua CSLL, você desconta das suas receitas vários custos para você chegar no lucro. E você pode descontar a depreciação das suas máquinas e equipamentos. Isso ocorre normalmente em torno de 10 anos. Essa é a regra atual. Com a depreciação acelerada, você consegue fazer esse desconto nos 2 primeiros anos. A regra ainda não está fechada, não está estabelecida. Nós gostaríamos que fosse no primeiro ano. Você desconta tudo logo no primeiro ano. Então, você paga menos imposto no ano em que você está fazendo a aquisição dessa máquina. Por que isso é importante? Porque hoje, os empresários, como a gente tem uma taxa de juros muito elevada, muita dificuldade de acesso ao mercado de crédito, dificuldade com garantias, muitos empresários fazem investimento com recursos próprios. Se você faz com que o empresário pague menos imposto no ano em que ele está fazendo esse investimento, ele precisa pegar um valor menor de financiamento. Aí você fala, mas ele pagaria um imposto menor ao longo dos anos seguintes. Sim, mas se ele está com uma máquina nova, pagando uma conta de energia menor, gastando menos com combustíveis, tendo uma produtividade melhor, incorporando aí tecnologias digitais, tudo isso vai gerar um ganho de produtividade, um ganho de mercado dele, que vai possibilitar que ele pague esse imposto maior nos demais anos, quando essa máquina já estiver operando. Então, é uma medida que é vista com muito bons olhos pela CNI. E tem uma questão adicional nisso, porque no caso gráfico ou de outras indústrias, como boa parte do equipamento é importado, você, para fazer essa importação, você paga todos os impostos antes, inclusive, de receber a máquina. Não só os impostos de importação e os impostos estaduais, etc. Talvez mude com a reforma tributária, espero que avance, que mude. Mas, na verdade, paga-se tudo antes. Então, esse é um peso para o investimento, um peso para a indústria muito grande, tá certo? Então, acho que a proposta de vocês vem dentro desse sentido de incentivo ao investimento. Isso, a ideia da depreciação acelerada é justamente essa, de você desonerar a empresa no momento em que ela está investindo. Para que ela tenha que recorrer menos aí ao mercado financeiro com pagamento de juros elevados. O governo atual vem batendo na tecla da reindustrialização do Brasil, que é uma grande discussão, são as várias vertentes. Você entende que o cenário hoje é favorável para essas medidas, considerando aquilo que você falou antes da questão da indústria 4.0, da descarbonização, etc., e o envolvimento do Brasil nas chamadas novas indústrias. Dentro da CNI, vocês veem isso como favorável? Sim, certamente hoje você tem um cenário muito mais favorável a planos de desenvolvimento produtivo, de política industrial, do que alguns anos atrás. Principalmente porque não é uma iniciativa que está acontecendo só no Brasil. No Plano de Retomada da Indústria, nós fizemos um mapeamento e você já tem em países como Alemanha, Estados Unidos, China, Coreia, União Europeia como um todo, mais de 12 trilhões de dólares de incentivo à indústria dentro de planos voltados para a descarbonização, para a digitalização. É um movimento mundial. Se a gente não acompanha isso, não ajuda a nossa indústria a seguir essas tendências, a gente fica para trás e perde competitividade, perde inserção internacional.
Tem uma outra coisinha aí que é o chamado nearshoring, né? Que é esse processo de substituição de produção da China para trazer a produção mais perto. Isso é um incentivo adicional, né? Espera-se que a gente possa aproveitar isso, tá certo? Não, com certeza. Tem todo um movimento de reorganização das cadeias produtivas de modo geral, né? A gente teve aí uma pandemia de Covid-19 que interrompeu várias cadeias produtivas, então você fechou fronteiras, você teve containers que ficaram parados em alguns lugares, isso fez com que várias empresas tivessem dificuldade de acessar seus insumos, causou um encarecimento desses insumos muito grande, o próprio transporte marítimo ficou muito mais caro também de uma hora para outra. Isso veio seguido de um conflito ali entre a Rússia e a Ucrânia, que agravou essa sensação de risco, né? E aí você está tendo vários movimentos, né? Uns falam nearshoring, que é você trazer a produção para países mais próximos ali do consumo. Outros falam em friendshoring, que é você levar para países que são alinhados geopoliticamente com o país onde você vai ter esse consumo. A CNI fez um evento agora na semana passada de power shoring, que é, vamos aproveitar o nosso potencial de energia verde, já que vocês estão pensando em mudar sua produção de lugar, venham reduzir sua pegada de carbono, tragam sua produção para o Brasil. Todos esses movimentos são possibilidades muito grandes do Brasil se inserir melhor nessas cadeias globais de valor. O Brasil, ele é uma grande democracia, nós temos aí uma estabilidade geopolítica considerável, nós somos um país com grande potencial em energias renováveis, nós temos a maior biodiversidade do mundo. Tudo isso serve de atrativo para trazer empresas para cá. Carolina, agora a gente sabe que não basta ter equipamento de ponta. A gente precisa ter pessoas que saibam operar esses equipamentos e que saibam tirar o melhor de todos os recursos que essas novas tecnologias oferecem. Como é que você vê a questão da formação da mão de obra e da atualização do conhecimento quando a gente está falando de produtividade? Como é que vocês veem e encaram essa questão? Olha, a formação da mão de obra é essencial. O SES e o SENAI trabalham nesse sentido de capacitar os trabalhadores em linha com as necessidades das empresas. Eles fazem aqui uma coisa chamada mapa do trabalho, em que eles vão mapeando quais são as habilidades que as empresas industriais vão precisar dos seus trabalhadores para fazer essas capacitações casadas com as necessidades da indústria. É algo visto como essencial e é trabalhado muito grande aqui dentro do sistema indústria via SES e SENAI. Eu acho que precisa, de alguma forma, ainda ter uma aproximação ainda maior, né, Milton? Em alguns momentos a gente ainda vê algumas arestas que precisam ser aí alinhadas para que isso caminhe de uma forma mais fluida, eu acho, né? Para que as coisas aconteçam efetivamente. Esse é um problema sério no Brasil, um problema sério na nossa indústria. Espera-se que efetivamente a questão educacional melhore e possa trazer mais resultados, trazer mais pessoas capacitadas para o momento que exige. Certamente é um desafio contínuo, né? Tem a necessidade de aprimoramento contínuo. A tua área, Carol, ela é justamente o pensamento estratégico voltado ao aumento da competitividade, né? Olhando para uma indústria de impressão, na qual 95% das empresas são micro e pequenos estabelecimentos. Você pode indicar, e a gente tem, né? Além disso, a gente tem todos os problemas que o Brasil carrega, que são problemas externos à gráfica, do lado de fora da gráfica, que são todos os problemas que a gente sabe com relação à produtividade. Você tem algum caminho para indicar para os empresários pensarem estrategicamente essa questão? Quer dizer, o problema está posto, os impostos, né, a carga tributária, a infraestrutura, a burocracia, todos os problemas que o empresário não consegue resolver, mas dentro da empresa dele, você tem caminhos para indicar? Certamente, assim, ninguém vai negar que o Brasil é um país muito difícil para se fazer negócios, tanto que a gente tem posições muito desfavoráveis quando a gente faz esses rankings de competitividade, né? Quando a gente faz, por exemplo, Competitividade Brasil, que é uma pesquisa em que a gente faz um ranking do Brasil com 18 países que estão ali no mesmo nível de desenvolvimento que a gente, ou são similares no tipo de produtos que produzem, nós ficamos em 16º, antepenúltimo. Mas, além disso, a gente tem que olhar também da porta para dentro das empresas. Teve uma pesquisa que foi feita sobre gestão, foi feita no mundo todo. Você pede para os gestores se avaliarem
e depois é feita uma avaliação. E quais são as técnicas de gestão que vocês usam, né? E aí você tem o gap do que os empresários acham que eles são bons de gestão para a avaliação feita, né, pela London School of Economics. O Brasil é onde a gente tem o maior gap, onde as pessoas acham mais do que elas efetivamente implementam em técnicas de boa gestão. Nesse sentido, foi feito um programa aqui no Brasil que teve um sucesso muito grande, que foi o programa Brasil Mais, focado em ganhos de produtividade. A ideia dele era trazer técnicas de manufatura enxuta para as empresas. Isso não demanda grandes investimentos, como a troca de máquinas e equipamentos, mas alterações na forma de produzir. Você mapeava, por exemplo, o tanto que os trabalhadores andavam dentro da empresa de um lugar para o outro, o tempo que se perdia nesses trajetos. Você muda a configuração e você tem ganhos de produtividade expressivos. Para vocês terem noção, o Brasil Mais ele teve 66% de ganho de produtividade nas empresas que participaram e 31% de redução de perdas materiais. Para o setor de vocês isso é super importante. Esse programa ele se encerrou, mas ele vai ser relançado com o nome de Novo Brasil Mais Produtivo, que vai casar consultoria com educação profissional para principalmente micro e pequenas empresas. Vai ser um programa que vai ser do governo, né? Mas vai ser executado em parceria com o Sebrae e com o Senai. Você vai ter um acesso facilitado às empresas a esse tipo de ganho de produtividade. Então, vale a pena para todos ficarem atentos ao lançamento do programa, buscarem informações e buscarem se preparar para fazer. O investimento não é muito grande e os ganhos são muito expressivos. Entendi. Deixa eu antes... Isso é muito... Desculpa, Milton, só uma coisinha aqui que eu achei interessante. Quer dizer, o brasileiro, ele diz que faz, mas na verdade não faz. É isso? Ou ele pensa que está fazendo alguma coisa em termos de gestão e não faz, é isso? Ele pensa que está fazendo bem, está gerindo bem. Exato. E quando você avalia diante das técnicas de gestão mais modernas, a gente fica muito inferior ao que nós nos avaliamos. Então, os gestores eles têm que parar para pensar se eles estão atualizados, se eles estão estudando também. Quando a gente fala de educação, não é só a educação do trabalhador, a gente precisa prestar também atenção à educação executiva. Não é reclamar de todo do ambiente de si, mas a partir de si mesmo. Quer dizer, esse é o grande processo de início de processo de mudança cultural. Né? E a CNI trabalha no ambiente também, né? A gente está lutando para melhorar o ambiente. Mas eu, como líder, tenho que melhorar para poder melhorar a minha organização. Uma parte da indústria gráfica que tem o que você pode chamar de estado de arte em tecnologia. São empresas que, de alguma forma, mantiveram o seu grau de investimento. É uma indústria, um setor que necessita de capital intensivo para trabalhar com as novas tecnologias. Isso vai criando um gap entre elas e essas outras empresas. O que significa que um programa desse sem dúvida, atenderia muito mais a essas empresas que pensam que estão trabalhando bem, mas não estão trabalhando bem. O que elas precisam dentro desse pacote? Não só novas máquinas, mas criar programas como, por exemplo, manutenção produtiva total, para dar maior garantia de tempo de vida das máquinas. Que recomendação você daria nesse sentido? Quando a gente falou dos dados do setor, né, chama atenção esses 28% aí que já estão acima do ciclo de vida previsto pelo fabricante. Eu acho que é importante que cada empresário comece a colocar no papel o seu consumo de energia, o seu consumo de combustíveis, comparar com o consumo de energia e o consumo de combustíveis de uma máquina nova, colocar no papel os custos com manutenção, colocar no papel o tempo que as máquinas e equipamentos dele estão parados por conta dessas paralisações não programadas porque a máquina está quebrando, as entregas que ele deixa de fazer, os clientes que ele perde por conta disso, e comparar isso com o custo do investimento numa máquina nova. Eu acho que ninguém aqui vai pedir para alguma pessoa tomar uma decisão irracional de gastar um dinheiro com investimento, mas não necessariamente a pessoa está pensando em todos os benefícios, as reduções de custo que vem com esse investimento. Além disso, tem esses outros 19% que estão se aproximando desse momento. Eles ainda não estão vendo esses custos no dia a dia, mas daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, vão começar a ver. Então, começar a pensar nesse investimento antes que esse momento chegue é muito importante. Perfeito, Carol. Ótimo. Fiquei contente em saber que
A gente vai ter aí um programa novo para apoiar as empresas, para apoiar as indústrias, e é uma batalha grande, precisa ser travada aí por vários personagens dessa história, e a indústria, eu acho que ela vai lutar aí para fazer sua parte. Carol, super obrigada pela entrevista, pelo teu tempo. Hamilton, não sei se você quer completar alguma coisa. Eu quero parabenizar a Carol por todo esse trabalho, por esse levantamento, por essas conclusões e essa visão dessa necessidade, efetivamente, de transformação e de melhoria do setor, que é fundamental. Obrigado, viu, Carol? Obrigada, Carol. Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês aqui no Ondas Impressas e podem contar com a gente para falar sobre outros assuntos em outras ocasiões. É isso aí, pessoal. A gente vai deixar a pesquisa, idade e ciclo de vida das máquinas e equipamentos no Brasil no descritivo deste episódio e também no post do episódio 11 no site do Ondas, que é o ondasimpressas.com.br. Dá uma passada lá, tem muita informação interessante. Antes de concluir, no momento afago no coração, eu vou mandar um beijão para Daniele Muniz, da gráfica Dagra, lá de Bauru. Ela recomendou Ondas, a gente conversou pelo Instagram, então, Daniele, grande beijo para você. Quero mandar também um grande beijo para o Thiago Ferrarese, da Top Colors, que apoia o Ondas, está sempre falando dele. Thiago, grande beijo. Eu quero agradecer também a todos e todas que estão compartilhando e repercutindo os episódios e as notícias que a gente posta no LinkedIn. Valeu, gente boa! Além do LinkedIn, estamos no Twitter, que é o X agora, no Threads e no Instagram. Você gosta do Ondas? Então vai lá no Spotify, dê 5 estrelas. Curta os vídeos, os episódios no YouTube. Favorite o Ondas nas plataformas de podcast. Isso é muito importante para a gente continuar com esse canal, não é, dona Tânia? Sim, muito importante, pessoal. E você pode falar com a gente também pelo e-mail ondasimpressaspodcast@gmail.com. Bora interagir, gente boa. Beijo, Hamilton. Beijo para todos. Beijo, Tânia. Abração para todo mundo. Até.